Não, e agora teve a primeira mulher que ganhou, né, que foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, Sim. né, que ela escreveu aquele livro Um Defeito de Cor, né? Isso, eu li, muito, muito bonito aquele livro, né? Ah, eu quero muito ler esse livro. É um livro que tem que, sabe, ler assim, tipo 3 meses, porque é aquele livro 900 páginas, né? Então, você tem que ir pegando fôlego, assim, né? Pra lendo. Mas é muito bonito, porque é aquele relato desde quando o sequestro em África e até que passa, né? Até a chegada no Brasil, toda a luta dela. E parece que ela era ela parece que a suposição que ela era a mãe do Luiz Gama, que é aquele abolicionista negro e tal. Não se tem, assim, registro dizendo que é verdade e tal, não sei o quê. Mas é um livro muito bonito, assim, legal, assim, de ler. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Giltzi. Hoje vamos falar, né, de um tema super assim, atual né? E ainda mais nessa semana. Exatamente. Coincidência ou não. Né? Nós não acreditamos em coincidência. Nesse podcast nada é coincidência. Né? Mas antes da gente apresentar nossa convidada, vamos dar os nossos recadinhos de sempre. Bom, se você está chegando hoje pela primeira vez, se você veio através de um corte, de alguma indicação de algum amigo, né? A gente queria te dar as boas-vindas ao nosso podcast e dizer que é muito importante pra gente que você faça algum tipo de interação com o nosso conteúdo. Então, põe o seu coraçãozinho. Isso, né, gente? Coisa de segundos, crítica, né? Por favor. Enfim, né? Um elogio, alguma coisa pro algoritmo entender que você tem interesse no nosso conteúdo e para isso ir fomentando ainda mais, né, o nosso podcast. É isso aí. E vamos também chamar o recadinho dessa semana do Paulo Amaro. Isso aí. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Na vida, todo obstáculo tem um propósito: ser ultrapassado. Essa certeza tem que estar sempre presente ao longo da existência. É que a dificuldade é algo inerente a cada pessoa, em todos os locais, sob todas as experiências. Na verdade, sua única arma contra os problemas são o otimismo, a fé e a esperança. Com seu empenho, na hora da luta, levante a cabeça e sinta que acredite em sua vitória. Com positividade, tudo se torna mais fácil. Pense nisso. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Estamos com saudade do Paulo, Queremos né? o Paulo presencial aqui, gente. Né? E vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Isa Cortada. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. E eu gostaria que você começasse, né, se apresentando, falando um pouquinho do seu trabalho. Bom dia, Renata. Bom dia, Débora. Muitíssimo obrigada por me convidar. A gente que agradece. Por um momento de reflexão. Eu acho que a gente está precisando, nos momentos atuais em que tudo está um pouco turvo, de momentos de reflexão, de momentos de pausa. Eu sou Isa Cortada, eu sou uma mulher negra, mãe de 3 filhos. Eu gosto de me apresentar como arte educadora, porque eu, no século passado, eu fui professora de dança. Eu fui professora de dança há 27 anos, então trabalhei com arte. Aqui eu já pensei em vidas passadas, mas foi nessa vida mesmo. Não, no século passado eu fui professora de dança. E as pessoas, a gente vai como sujeito se forjando ao longo do tempo, né? Hoje eu sou orientadora de 7º e 8º anos do Colégio Equipe, mas fui professora de dança. E eu acho que a minha ancestralidade, dentro dos valores afrocentrados, a gente reverencia o que se passou nas nossas vidas, né? Então, acho que eu só fui acumulando saberes. Então, eu acho que um dos saberes é entender a arte, o corpo, como um momento de conexão entre mente e corpo e como a gente se tornar um pouco mais humano. Nos últimos anos, nesse exercício de orientadora de escola,
eu venho travando ainda mais uma luta com mais intencionalidade da questão de uma educação antirracista. Eu acho que eu, por ser uma mulher, uma pessoa racializada, quer dizer, me entender como pessoa racializada, que sofro a questão do racismo, preconceito, discriminação no meu dia a dia, eu senti essa necessidade de também ter um trabalho consolidado dentro da escola. Então, hoje na escola, além de orientadora, eu tenho um coletivo étnico-racial que se chama Equipreta, que é um coletivo em que a gente faz um programa de letramento racial, não só para as crianças e adolescentes brancos, mas também para crianças negros com propostas bem distintas. E muito nesse exercício de pensar, de formular e de fazer, eu acho que eu gostaria de ler um texto para vocês que acabou de sair do forno, que acho que é um texto que eu fiz de um fôlego só, porque quando vai chegando o mês da consciência negra, a gente pergunta, vai se perguntando o que a gente tem avançando, o que a gente não tem avançando, e tem muitas questões raciais que a gente tem avançando, mas algumas são muito íntimas e particulares. Lógico. Então, eu fiz um texto que eu vou ler para vocês, que é para a gente começar a nossa conversa. Então, o texto diz assim: diálogo íntimo com o racismo. Racismo. Pelo fato de termos convivido há muito tempo, você tornou-se próximo e acho que chegou a hora de assumirmos a nossa relação. Não sei exatamente quando você passou a ter uma relação íntima e singular comigo, apesar de sempre sentir a sua presença desde pequena, quando ainda não sabia dizer ou nomear o que era. Só sei que, com o passar do tempo, a sua presença se tornou cada vez mais intensa na minha vida. Pasme, sinto você o tempo todo. Ora me olhando, ora me acompanhando nos meus deslocamentos, nas relações de trabalho, no trânsito, nas lojas, no hospital, nos processos seletivos, nas relações afetivas, na minha fala, no meu cabelo, nos meus gestos, na escola, no lazer, nas férias, nas redes sociais. Você é tão presente que, quando não está, quase sinto a sua falta. Aliás, conversamos muito, em todo momento e a cada encontro, você assume uma nova forma. Ora você é homem, mulher, criança, idoso, periférico, Faria Limer, médico, porteiro. Às vezes, você se manifesta até nos animais. É muito complexo esse braço de ferro que travamos todos os dias. Os meus olhos cada vez mais veem você, porque quando eu entrei na fila da negritude, você se tornou mais potente. Queria te dizer que antes você não era multiforme, não era tão enraizado. Sabia que às vezes entristeço, padeço, enlouqueço. Fico me perguntando se vou morrer e você vai desaparecer. Mas não é bem assim. Você está perdendo força, toda a força. Afinal, já não luto mais sozinha contra você. Conto com diversos aliados, muitos deles brancos. Alguns por puro modismo, ou por culpa, ou por crerem serem progressistas. Mas outros porque acreditam nesta causa. No fim, não me interessa o real motivo pelo qual esses aliados se juntam a essa luta. O que realmente importa é que você está se enfraquecendo. Imagino que isso deva te amedrontar, pois você já vive há muito tempo comigo e é quase parte de mim. Para me livrar de você, terei que renascer, nascer sem saber da sua existência, para afinal viver sem você. Está chegando muito, muito perto da nossa despedida. Você vai partir, nem que seja nas gerações futuras. Não me despedirei e nem sentirei saudades. É isso. Forte. Meu Deus. Então, isso é um pouco, né, desse racismo que a gente vive cotidianamente e que para a branquitude ele é invisível, porque a gente tem um conceito no Brasil totalmente errôneo, que a gente vive numa democracia racial.
mas não é bem assim. O racismo nos atravessa o tempo todo e a gente precisa lidar com ele. E quando eu falo que a gente enlouquece mesmo, né? Tem pessoas que se estão cada vez mais deprimidas, porque quando você realmente se forja como negro, porque no Brasil ninguém assume que é negro. A gente está num país de 56% da população e as pessoas não se dizem negras. As pessoas sempre foram negras no Brasil desde o século XVI. A gente é um país de pessoas mestiças, mas as pessoas não se reconhecem. Quando a gente se reconhece, a gente sofre, mesmo sem se reconhecer, mas o sofrimento é menor. Quando a gente assume uma ação política, porque ser negro no Brasil é uma ação política, eu me reafirmo como negro, eu troco meu óculos e eu começo a ver as barbaridades que acontecem no nosso cotidiano. Então, desde as creches, desde a educação infantil, já se relata atos de racismo com crianças muito pequenas. As crianças nas creches desde públicas, até mesmo nas privadas, as crianças negras são as que menos são atendidas, as que menos que recebem colo, as que menos que recebem carinho. Enfim, então a gente vem desde pequeno nesse lugar de subcidadão. Então isso nos marca a nossa psique, marca a nossa autoestima e nos coloca num lugar de pouco merecimento. Então acho que agora, o 20 de novembro, acho que está no momento atual que tem muita gente que entrou na luta antirracismo por esses motivos que eu elenquei. Muito por moda, muito por medo, muito por culpa, né? Porque ninguém hoje em dia quer ser taxado de racista, né? Todo mundo quer ser considerado antirracista. Porém, para ser antirracista é de muita monta, tem muita coisa a se fazer. Por exemplo, eu brinco que o Brasil é um país que tem o quartinho da empregada, né, que tem um quartinho, tem uma senzala em todas as casas, né? Então, isso é resquício de uma escravidão e ninguém problematiza isso, ninguém se incomoda com aquele cômodo que tem aquele banheiro e que muitas mulheres, quando a gente está falando de mulheres negras, que moravam naqueles quartinhos e ninguém problematiza, porque a escola, do jeito que a escola nos ensina, ainda é uma educação extremamente eurocentrada, que não ensina e que nem problematiza os nossos hábitos e costumes. Então, é muito difícil travar uma luta antirracista num país, primeiramente, que nem se reconhece. Não, e ainda, Isa, que muitas vezes diminui a luta. Porque assim, eu não vejo isso. Próprios negros falando isso, a gente percebe muito. Não, eu não vejo, isso é exagero. Então, eu acho que ainda você tem essa luta contra, muitas vezes, os próprios negros que tentam diminuir tudo isso que acontece. É isso mesmo, Débora. Então, quando você não se reconhece, porque, como eu falo, entrar na fila da negritude e se reconhecer como negro é aquilo de você se considerar subserviente, você se considerar uma pessoa de segunda categoria. Tá. Ninguém quer se considerar uma pessoa de segunda categoria. Então, é melhor eu ficar no meu lugar, achando que eu sou moreninho bombom, que eu sou moreno sensação e que não se passa nada comigo. Mas você é barrado numa porta de uma loja, na hora que você entra num restaurante, você recebe até carta de vinho ou de comida diferente, porque as pessoas acham que não existe, que você não pode pagar por aquilo. Você é considerado que você está furtando alguma coisa numa loja, você é perseguido na rua. Então, não é bem assim, porque a polícia, ela não tem nenhuma dúvida de quem é negro ou não. A cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, se você acha que tem uma passabilidade, que a gente fala, né? Que você não se considera negro, a sociedade te considera, né? Então, acho que é uma alienação que você faz para não sofrer, mas você não tem acesso a trabalho, você não tem acesso a lugares, você não tem acesso à afetividade. Então, é muito complexo a questão racial no Brasil, né? Porque as pessoas não encaram isto com uma
com uma, vamos dizer, com uma seriedade. As pessoas ficam tangenciando, ficam querendo fugir da questão de ser negro. Eu acho que a Débora deve lembrar, né? O nosso primo, até ele já veio aqui, o César, ele tem um amigo médico negro, e aí, assim, ele falou uma coisa que, assim, me tocou demais, eu nunca mais esqueci, que o rapaz, ele não podia colocar foto no currículo, né? Ele estudou na USP e tal, mas, assim, tipo, se ele colocasse uma foto no currículo dele, tipo, ele já teria menos chance. O currículo tinha que vir na frente da entrevista para ele ser chamado para entrevista, né? Então, enfim, ele era muito amigo, acho que ainda é desse rapaz. Assim, é muito horrível, né? E ele falava que, assim, que o amigo dele tinha sempre que andar com um ticket de compra, por exemplo, da loja, porque se alguém parasse ele, olha, tá aqui a minha... Eu comprei. Eu comprei. Nossa, né? Então, isso é muito forte, né? Eu acho que, assim, não dá para ter noção de como isso é uma coisa realmente estrutural. Eu queria que você falasse o que é o racismo estrutural, porque a gente escuta muito isso, mas a gente não entende exatamente o que isso significa. O racismo estrutural é aquele que está dentro das instituições e que está dentro de uma sociedade que está muito profundo e que você não sabe da onde que vem. É uma estrutura de pensar que o negro ocupa aquele lugar menor, aquele lugar de serviçal, aquele lugar da pessoa que não é qualificada para. Então, quando você fala, né? Então, isso não é consciente, né? Não é, está dentro de uma estrutura social, porque as pessoas foram educadas assim. Foram educadas que negros foram escravizados, que eles nem tinham alma. Só faz muito pouco tempo que a Igreja Católica, ela se retratou porque os navios negreiros, eles eram abençoados pelos padres jesuítas, dizendo que aqueles negros não tinham alma, que eles não possuíam alma. Então, tinha tudo uma ciência, né, que justificava a escravização, né? Então, você vem de um processo, desde o Brasil colônia, desde a diáspora africana, quando os negros foram retirados, né? A força, e vieram... Esse é o maior crime que aconteceu na humanidade, é a escravização, e foram trazidos e forçados, e aí começa a se criar toda uma ideia de que nós, negros, somos inferiores ao branco, que o nosso lugar é este de subserviente, né? De cidadão desqualificado. Então, isso é uma política nacional que se coloca. Então, por isso essa questão do racismo, porque ela é estrutura, ela está dentro de uma estrutura de uma sociedade. E aí, o que acontece? Para desarticular, para desmobilizar, para desfazer esses conceitos que ao longo, né, de 350 anos, que foi do período de escravização, a gente vai precisar mais de 350 para poder tirar isso desse racismo estrutural, que a sociedade pensa assim. Todo mundo pensa desta forma. Então, como é que eu vou trazer uma outra perspectiva em relação ao negro? Então, essa que é a proposta, né? Essa é a proposta de antirracismo. É a gente, primeiro, desvelar a nossa história, que história que nós somos nós? Nós contribuímos muito com o Brasil a partir dos nossos saberes. Então, a gente não chega aqui destituídos de saberes. A gente tinha saberes da ciência, saberes da medicina, saberes da arquitetura. Uma cultura pronta, de uma né? cultura inteira. E a gente contribui muito para esse país, e esse país não nos reconhece como pessoas que contribuíram para este país. Então, essa questão do racismo estrutural, ele está dentro de cada um de nós. Porque quando a gente se relaciona, muitas vezes, outro dia eu cheguei num lugar para dar também uma entrevista e a pessoa me falou: você é a manicure da fulana? Então, assim, não tem problema. Tipo, é todo dia, né? Acho que você tem que lidar com isso. Não tem aquele momento que você... acho que tá melhorando. Não tá. Não, então, a questão é... Tudo bem eu ser uma manicure, uma pedicure, uma super... Mas eu só posso ser reduzida a isso. Então, é isso. É o óculos. Para resumir, né, pros espectadores, o racismo estrutural, ele é aquele que eu olho e já coloco o negro naquele lugar. E eu sempre falo, a sua dúvida, ela sempre é racista. Então, nunca pergunte o que a pessoa é.
porque a sua dúvida, ela Só é de você racista. ter a dúvida. Só de você ter a dúvida. Eu nunca vou poder passar por uma médica, por uma advogada. Eu sempre vou passar pela babá, pela mulher da faxina, pela tia do café. Nunca por uma professora, por uma pedagoga. Então, é muito triste esse lugar. Então, para resumir, racismo estrutural é isso que está dentro da gente, que vê o outro como menor e que está dentro das instituições, de todas as instituições que a gente vive e se relaciona. Né? Que movimentos você acredita que a sociedade está fazendo de verdade para que isso possa acabar um dia? Você falou 350 anos, espero que bem menos, mas assim, que movimentos efetivos você acha que estão acontecendo? Eu acho que tem uma lei, a Lei 10.639, que acho que é uma lei, né, que prescreve a aprendizagem, né, do continente africano nas escolas e da cultura afrodescendente. Eu acho que esta lei, que ela tem mais ou menos 20 e poucos anos, ela impõe para a escola, né, para o território nacional, o conhecimento do continente africano e a história dos afrodescendentes. Então, o direito, né, eu acho que nós temos o direito, num país racializado, de poder conhecer a nossa história. Então, esta é uma política que eu acho que está sendo... muito lentamente, ela vem sendo colocada em prática, tá? Tem também, agora no estado de São Paulo, os protocolos antirracistas, quando a pessoa sofre nas escolas, questões nas escolas e também nos estabelecimentos, nas lojas, né, nos shoppings, né, quando se sofre um ato racista, isso é criminalizado. Então, acho que os protocolos são super importantes. Tá. Acho que tem também a lei de cotas, que é muito importante, porque é uma aceleração. Eu quero depois que você falar especialmente sobre isso. Porque a questão das cotas é uma questão de que as pessoas, a gente não tem uma equidade racial. Isso quer dizer, a gente não parte do mesmo lugar, né? Eu, por exemplo, tive uma mãe analfabeta funcional, né? Minha mãe não sabia ler e escrever, né? E era empregada doméstica. Acontece é que eu tive um atravessamento de um homem branco, meu pai, que era um homem branco, que de certa forma me tira dessa situação de mamãe de extrema pobreza, né? Mas o que acontece? A gente não parte do mesmo lugar. Então, como que a gente não parte do mesmo lugar? Como que a gente vai conseguir ter o mesmo desenvolvimento? Né? Então, tem aqueles experimentos que vão perguntando para a pessoa se a mãe passou por o processo de pré-natal, se a pessoa tinha acesso a pediatra, com quem ele ficava em casa. E você vai vendo que, para a população negra, requer muito... A gente não tem recurso nenhum. Tem muitos negros que ainda vivem na cidade de São Paulo sem saneamento básico. Então, não tem como ter uma aceleração. Então, a lei de cotas é uma lei de reparatória educacional, porque nós precisamos ter representatividade. Eu acho que é legal falar isso. Quem trabalha com educação, e quando eu trabalhava na escola pública, né, os meninos não tinham direito de sonhar. Então, quando se perguntava, né, o que você quer ser? Ele queria ser a profissão do pai. Óbvio, ótimo, né? Mas ele pode pensar em ser alguma coisa. Então, o direito de sonhar. Porque eu não me vejo no outro. Eu nunca fui em nenhum psicólogo negro, nenhum médico negro, nem nada. Eu nunca fui. Então, assim, é aquele lugar que você olha e é uma coisa sem um vazio. Então, você não tem com quem você se apegar. Então, a representatividade, óbvio, acho que a lei de cotas não resolve tudo. Acho que a gente teria que ter uma melhoria muito forte na educação pública, mas a lei de cota acelera um processo educacional. E a gente tem tido muitos bons resultados, porque os cotistas, eles não vêm dessas escolas de Vale Encantado. Eles levam muito a sério os seus cursos. Eles têm um comprometimento, então a evasão ela é muito pequena, porque eles veem aquela coisa como uma oportunidade de mudar, de migrar, né, de uma condição social e cultural. Então, assim, acho que a lei de cotas é uma lei que vem feito... E, assim, acho que é a primeira leva de gente... Agora eu não tenho esses dados na cabeça, mas é a primeira leva de pessoas formadas... Que estão se formando agora. Então, assim, é um momento de celebração. Agora a gente entra numa outra etapa, que é realmente a luta racial.
né? Porque enquanto eu estou num lugar de subalterno, todo mundo é amigo, todo mundo é legal, né? Quando a gente começa a competir no mercado de trabalho, aí sim a luta começa a se acirrar e o preconceito e a discriminação começam a aparecer. Então, agora a gente está no momento de muitas ações afirmativas. Então, as escolas, né? As empresas estão contratando muitas pessoas negras. Mesmo né? na publicidade, né? Hoje você vê assim que tem uma preocupação de ter uma representatividade que antes não existia, né? Todas as propagandas eram com brancos, as novelas antes, né? Isso é muito, acho que é bem legal também. Acho que é uma coisa representativa, mas eu acho que ainda é pouco, né? Porque na vida real, o que você falou, assim, se você vai pensar, por exemplo, num médico, enfim, num dentista, num profissional de saúde, muitas vezes você não consegue ver realmente representatividade. Não. E isso precisa acontecer, é muito importante, né? Principalmente para autoestima, principalmente da autoestima das crianças, que elas não se reconhecem, então elas se sentem feias, elas se sentem pouco potentes. Até brinquedo, né, Isa? Você fala assim, gente, você não tem lá, né, uma boneca, uma Barbie, enfim, né? Então eu acho que é muito difícil para a criança, porque é a questão da cor da pele, do cabelo, de tudo, né? Que tem pouca identidade, né, para quem está chegando. E essa construção, ela é uma construção lenta, não é de uma hora para outra. A gente brinca, né, que a gente não denuncia. Porque às vezes no contexto da escola, a gente vê crianças que chegam na escola, né, que não têm identidade, né? São crianças que vêm por várias vias, né? Então, e aí a gente vai aos poucos construindo essa identidade, mas se ela não tem um referencial, então o fato de eu ser uma orientadora negra numa escola, numa escola particular, faz muita diferença para as crianças negras, porque as crianças negras se reconhecem através de mim, né? E eu tenho uma metodologia que eu trabalho com a etnohistória. Meus filhos falam, mãe, você sempre expõe muito a nossa família. Não, acho que não é o livro que eles estão lendo, é uma personagem real do dia a dia. E aí vão se curando as feridas. Então, quando eu digo para eles, olha, porque a gente tem muitas crianças, né, que vêm dos movimentos de moradia do centro de São Paulo, a gente tem o nosso projeto da escola, o projeto Proceder. Quando as crianças chegam e eu falo, olha, a minha mãe, ela era analfabeta funcional, eu sou filha de empregada doméstica, elas olham para mim, né, acham que eu tenho essa roupagem já mais diferenciada, já tô com uma passabilidade, tô que nem o antropólogo diz, eu já tô parecendo como rica, né? Eles não acham que eu tenho uma origem das classes populares. Não, isso é uma realidade, né? Eu sou de uma dinastia de mulheres empregadas domésticas que lavaram, passaram, cozinharam, ninaram para que eu tivesse aqui. Então, eu só tenho um super orgulho. Então, quando você vê uma criança negra me ver nesse lugar de liderança, que também tem uma mãe que é uma trabalhadora, ela fala, poxa, eu posso chegar lá. Se a Isa chegou, eu posso chegar lá. E outro dia eu recebi uma redação de uma menina que é do nosso projeto dizendo exatamente isso, que ela fala, num dia qualquer a minha orientadora me chama e fala, Fulana, a nossa história ela é igual, né? Você tem todo o potencial e você vai chegar lá. Então, ela fala assim, naquele momento ela valida, né, o meu esforço e valida, fala, você vai chegar lá. Eu passei por isso e você vai conseguir também. Então, alguém que tem uma história que você possa se espelhar. Isso. Né? Porque não é a princesa da Disney que vai fazer você entender o seu lugar racializado. Apesar que a Disney também está se repaginando. Sim. Mas eu acho que é bem desse lugar de você poder olhar para as pessoas que são iguais a você. Quando você vai numa psicóloga, por mais competente que ela seja, você fala das questões de atravessamento, por exemplo, eu brinco muito, né, dessa questão que a pessoa ela se torna super antirracista, como, por exemplo, quando ela tem uma parceria afetiva, por exemplo.
né? Porque Sim. ou quando seu filho ou sua filha namora uma pessoa negra, né? Porque até então, ter um amigo, todo branco tem um amigo negro para validar que ele é antirracista. Mas quando entra no campo da afetividade, né? É muito complexo essa questão, porque a gente vem com pesquisas dizendo que existe uma solidão da mulher negra. Por quê? A mulher negra é objetificada, sexualizada e não é mulher para você ter como companhia, é mulher para você sair no rolê, para você ter uma coisa não oficial. Não oficial. Então, o campo da afetividade é um campo que machuca as mulheres, machuca os homens negros também, que também são objetificados. Então, assim, são muitos campos. E aí, quando você fala para uma psicóloga, olha, esse lugar meu da afetividade, que as pessoas... Não, mas não é bem assim. Então, acho que essa parte de falar não é bem assim, eu acho que é o que é mais triste. Porque, assim, enquanto diminuir, se olhar, né? é diminuir realmente, né, o incômodo que é real, Sim. né? Porque eu acho que aqui no Brasil tem isso. Não, mas o Brasil não é racista, aqui não tem nada disso, né? Mas eu acho que realmente é reduzir e mascarar uma coisa que precisa... Né? Emergir, exatamente. Precisa desocultar. Todo mundo precisa saber que tipo de racista você é, né? Todos nós somos racistas, inclusive os negros, porque o racismo estrutural está dentro de nós, é uma pauta, como a gente foi educado a perceber o negro no Brasil. Então, mexer com essas estruturas, por isso que é estrutural, ele requer muito trabalho. Requer trabalho da escola. Primeiro, a escola não precisa de mais lei. As escolas precisam colocar em prática as leis que existem, né? As leis, a Lei 10.639, a Lei 11.645, se não me engano, das questões dos povos originários, também, porque nós temos os povos originários, que também são mestiços e que também não se fala dos povos originários. Né? Onde estão os povos originários? Eles estão em todos nós. O sangue dos povos originários corre em nossas veias e a gente não se reconhece também como povo originário. A gente é povo originário, a gente também vem de descendente dos afrodescendentes e a gente vem também de questões da Europa. A gente também tem raízes, a gente tem as nossas matrizes étnicas, né? E a gente precisa fazer as pazes com as nossas matrizes étnicas, que são essas três. Mas, óbvio, aqui no Brasil, as matrizes étnicas que são reverenciadas são as europeias. Só as europeias. Todo mundo se sente, todo mundo tem um tio. Quer fazer aquela árvore genealógica para achar o europeu ali. Todo mundo tem seu tio italiano, seu tio espanhol, seu tio português, vovó. E aí, quando a pessoa se depara, que cientificamente nem é tão comprovado, com um teste de DNA e vê que ele 50%, ele é afrodescendente, a pessoa se choca, né? Então, assim, entender, né, essa questão, né? Então, por isso, sim, que um terapeuta, um psicólogo que vai entender... Então, a gente requer atualmente psicólogos negros que possam entender, dermatologistas que possam entender a nossa pele. Sejam especialistas, é verdade. A nossa pele. Quantas vezes eu já tive pele manchada por ir em dermatologista? Ter gente que entenda a questão também da saúde, porque a saúde principalmente psíquica dos negros, porque eu falo que a escravidão ela nos enlouqueceu e a gente não tem uma política pública para a questão do adoecimento psíquico. Então, se fala muito de esquizofrenia, se fala muito de bipolaridade, se fala muito de... Tem muitas questões, né, de patologias que são de origem, que vieram desse processo de escravização. A questão do alcoolismo, né? Minha família tinha uma questão forte da questão do alcoolismo. A gente se bebia nos engenhos de cana-de-açúcar para sobreviver ao frio, à fome e às dores da chibata. Então, a gente vem assim... É uma coisa epigenética também, né? Que vai se convertendo de uma forma muito, muito verdadeira mesmo, né? Então, é realmente uma coisa... Eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito verdade. Sim. Os estudos falam muito dessa questão da escravização, como vai colocando, né, muitos sofrimentos psíquicos, genéticos, né? Então, e comportamentais. Então, a gente está falando de uma coisa de curar cicatrizes muito internas, muito enraizadas, muito lá dentro, né? Mas vem avançando. Então, acho que eu gosto de pensar nessa
essa esperança em ação. Acho que o mais fácil é esperançar com ação. Quando eu coloco no texto, e é verdade, às vezes eu olho para questões que me atravessam, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você não está bem. Você fala, nossa, acho que eu vou morrer e o racismo não vai desaparecer. Mas não é bem assim. Ele vem, sim, diminuindo. A sociedade brasileira vem se repensando. Eu acho que nós temos uma vantagem, o povo brasileiro é muito empático. A gente se solidariza com o outro. Eu acho que a questão de não ter a consciência, não ter o que a gente chama de ignorância, ignorar pelo um processo educacional mesmo, porque nos foi negada a história real. Uhum. É verdade. Criou-se a história da carochinha, todo mundo ficou replicando aquela história bonita, né, de salvadores, dos brancos que salvaram, não sei o quê, e aí replica essa história, isso, todo mundo tem uma babá que amou e que chora. Eu brinco que, sempre brincar, quando eu trabalhava numa escola grande, né? Eu sempre perguntava, né? Qual é a primeira imagem de pessoa negra que você tem? E as meninas brancas, eu dava aula para meninas, muitas choravam e se lembravam das suas babás. Então era aquele filme A Que Horas Ela Volta. Meninas brancas que foram criadas por quase amas de leite, por mulheres negras, afetivas, amorosas, mulheres que fizeram muita diferença de como elas agem no dia a dia. E essa mulher, em dado momento, desaparece, né? Então, são mães Então, a maioria da elite branca foi criada por uma mulher negra, né? Isso é um dado no Brasil. Então, muitas das mulheres brancas, hoje em dia, de 30, 40 anos, têm essa memória dessas babás, dessas mulheres funcionárias que foram importantes nas suas vidas. Você dá aula para crianças menores na escola? É 7º e 8º ano. 7º e 8º anos que eu dou aula. Mas você sente que essas novas gerações, elas vêm com menos informações de racismo, comportamentos racistas? Você percebe isso ou ainda não mudou muita coisa? Eu acho que mudou, Débora, mudou bastante. Eu acho que mudou porque é uma política na escola que eu trabalho. Desde a educação infantil já tem um projeto de educação antirracista e de letramento. Então, as crianças ouvem, mas elas não começam, né? Porque eu acho que cada faixa etária tem uma particularidade. Então, você não precisa começar um letramento pela questão que a gente via lá na 5ª série, né? Já do navio negreiro e as chibatas, né? Você não precisa começar por isso, pelo sofrimento, porque também tem uma delicadeza. Quando você vai falar de letramento, principalmente nas escolas, você não pode trazer mais traumas para as crianças negras que estão ali. A todo momento ficar expondo feridas, porque senão elas não vão querer ser negras, elas vão querer fugir da questão racial. Então, assim, desde pequenos a gente começa a contar os mitos dos orixás, porque se você tem direito a conhecimento dos mitos da Grécia, né? Por que você não pode ter dos mitos dos orixás? Então, cantigas, brincadeiras, comida. Então, a gente vai tratando das belezas do continente africano e vai aumentando a complexidade da consciência. E as crianças, quando convivem, elas não veem as diferenças de pele. O racismo estrutural, ele nos coloca essa diferença, mas as crianças... Teve um post que viralizou de um menino nos Estados Unidos, loiro, que muito amigo de um menino negro, de pele retinta, porque no Brasil também tem essa questão do colorismo, né? E o menino pediu para o pai para cortar o cabelo bem raspado, que nem o do amigo, para enganar o professor que eles eram gêmeos. Que bonitinho. Então, para você ver o quanto que a criança, ela não tem isso, né? Eu tenho meu filho, que um dos melhores amigos dele é um menino judeu, que desde pequeno o acompanha, né? E eles convivem a vida inteira. Eles estão com 22 anos, enfim. Eles nem sabem quando começou. E um é ruivo, né? Outro é negro, de cabelo black. Os dois se abraçam. E você fala, gente, porque teve uma ambientação racial. Então, a primeira coisa do letramento racial é a ambientação. Você precisa conviver com pessoas negras, mas não desse lugar de subalternidade, né? Você precisa viver na escola, no clube. No churrasco. No churrasco, por exemplo, eu acho que um programa, não sei se é programa, mas o SESC, eu acho que é um dos lugares mais democráticos que eu conheço, né? O SESC é capaz de juntar todo mundo no mesmo lugar, sabe? É um lugar afetivo e que se organiza
como o espaço é organizado. Então, a gente tem que buscar as mais SESCs, praças públicas, frequentar mais o centro. Então, primeira coisa é essa ambientação. Então, a nossa escola tem uma ambientação. Então, a gente aumentou a questão da política de bolsas mesmo. Então, a gente tem trazido crianças negras, com bolsas 100% para poder estudarem na escola. Então, todo esse currículo que vai aumentando até uma consciência política, que quando eles saem da escola, a gente é a primeira turma que a gente vai formar, que foi favorecida com esse programa que eu chamo de Equipreta, que está na espinha dorsal da escola, que vai de educação infantil até o ensino médio, né? Então, é uma escola que os meninos já saem com essa perspectiva de que eles precisam interferir no mundo, olhando para a questão racial. Então, são meninos que vão denunciar, problematizar, questionar que nos lugares não tem pessoas negras, como as pessoas negras são tratadas, se nas empresas qual é a política que tem de contratação. Porque muitas empresas hoje em dia querem pessoas negras, mas mais como totem, para colorir a foto. Não tem uma intencionalidade, porque em uma empresa, se você não contrata uma pessoa negra, e negra, quando eu falo, não é uma negra como eu, que tem uma passabilidade. Porque eu tenho uma passabilidade grande, porque eu não tenho um fenótipo tão marcado. Onde estão os negros de pele retinta que não estão nas empresas? Então, querem mais um negro, que é como a gente falava, o interracial, o mulato, né? Aquela pessoa que tem um fenótipo mais parecido com a branquitude. Então, é o negro, vamos dizer, mais disfarçado, sabe? Você não é tão negro assim. Agora, nas empresas, se você não põe uma política por trás, as pessoas não se sustentam. O que eu tenho visto é um adoecimento. Isso que eu ia perguntar, porque assim, eu acho que para a pessoa que está lá trabalhando, tipo assim, também não deve ser fácil, ela tá tem que sendo... ser um local que seja acolhedor, exatamente, né? Porque senão ela sempre tem que dar o a mais, ela sempre tem que se superar, assim. Você vê isso, assim? Muito, acho que tem isso sim. A gente vive num estado de exaustão. Né? A exaustão, ele é presente, aí é histórico, nós não fomos ensinados a ter lazer. Lazer é coisa de branco, né? O ócio, o estudo. Então, a gente está sempre com muitas tarefas, porque a gente tem que dar conta de muita coisa, né? E tem, assim, essa sensação de que você pode errar a qualquer momento e que vão ver que você é o erro. Então, o erro para o negro é muito difícil. A gente tem que ser muito politizado, a gente tem que falar tudo muito certamente, porque, gente, só no Brasil, a Suzane Christoph, que foi agora, que está lá em Bragança Paulista, e que ela vira uma celebridade. Aquilo, eu estava pensando, é um privilégio branco. Quando uma mulher negra que matou os pais, ela vai ficar, abrir uma loja, casar e vir uma celebridade. Como isto? Isso é só um privilégio branco. Como assim? Ela tem 500 mil seguidores no seu Instagram. Então, assim, é uma loucura este Brasil. Como uma pessoa... Nossa, é uma loucura mesmo. É uma loucura muito, muito, muito grande. Patológica, né? Patológica. Então, assim, acho que as políticas, né, afirmativas, elas precisam vir junto com toda uma estrutura de uma intencionalidade, de uma coletividade muito grande. Porque senão a gente vai fazer o quê? Vai piorar muito a situação desse profissional que está nas instituições, que acaba sofrendo racismo, sim, não tem como denunciar. Porque como você vai denunciar... Vai perder o emprego. Não, e não é só denunciar, você tem que ter provas para isso. E como que você vai ter provas? Você vai ficar filmando o tempo inteiro uma coisa? Não tem como. Então, é de uma complexidade extremamente grande. Mas temos muitas empresas muito sérias, que estão trabalhando de um jeito muito... sistematizado, pensado, organizado, para realmente a inserção de uma pessoa racializada. É que eu acho que vai além, né, isso do negro, vai do negro trans. Porque, não é? Porque essas pessoas, elas têm que sair da marginalidade. Sim. Não é? Sim, então, sim. Tem que ter políticas que
obriguem, porque se for esperar a boa vontade, quando que vai acontecer? O negro, trans, obeso, não é? Então, é complexo, né? A gente precisa, assim, dar espaço para as minorias, que a gente fala, né? Essas minorias, elas sempre estiveram, né? E a gente precisa sair do armário e como fala, né? A gente precisa estar nos lugares, né? A gente precisa se mostrar, né? Acho que a beleza da vida é ter um mundo que seja bom para todo mundo, não só para alguns, né? Eu acho que é isso que eu acordo todos os dias. Eu acordo todos os dias pensando, como é que eu vou construir um mundo melhor para todos, sabe? Para todo mundo, não só para alguns. Por isso também esse recorte de trabalhar numa escola particular, que às vezes eu me questionava no começo da minha carreira, porque são nesses lugares que jovens e crianças têm protagonismo no mundo e vão fazer ações que sejam validadas até pela própria sociedade. Então, isso que é importante. Eu acho que é muito importante você estar numa escola particular, até para você poder ter essa representatividade também. Porque, de repente, você não, vou trabalhar numa escola pública e tal, mas... Tá, e como que você vai mostrar, né, a sua representatividade mesmo? Acho que é muito importante. E eu acho que, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Isa, assim, porque a pessoa fala, eu não sou racista. Tá, você não é racista, mas, assim, como ser antirracista, né? Como você realmente ter um discurso, ter ações, né, que possam fazer, porque eu acho que a gente ainda tem muito pouca... a gente é muito pouco escolarizado em relação a isso, né? Então, às vezes, a gente mesmo fica assim, nossa, mas o que pode falar? Falo, né? Enfim, né? Fala um pouquinho disso, assim, pra gente. É engraçado, né? As pessoas estão tão com medo, assim, de ser acusados. De ser cancelado. De cancelado. De serem acusados, né, de racista, que elas me perguntam coisas tão básicas. Por exemplo, eu chamo uma pessoa negra de que nome? Do nome dela, ela tem um nome, né? Então, eu me chamo Isa. Eu não vou me referir a uma pessoa... Sempre quando eu vou me referir a uma pessoa negra, eu falo... Então, a Isa, que é negra... Eu não falo a Débora, que é branca. Então, a gente está lutando até pelo direito de ter nome. Então, o analfabetismo é tão grande, né? Que assim, então, se eu vou me referir a uma pessoa negra, é pelo nome. Se eu vou me referir a um grupo étnico, né? Os negros, e aí quando eu falo os negros, eu estou falando desde o negro de pele retinta, que é uma conquista do movimento negro, até o negro, né? A pessoa preta, mais de pele mais clara. Então, a gente fala os negros. Então, se começa por aí, né? Então, precisa estudar. Primeiro, a gente precisa estudar. A gente precisa, primeiro, estudar a sua árvore genealógica. Porque não é possível que todo mundo é branco 100%. E aí eu vejo muita gente hoje em dia falando, né? Parece que virou, né, até um discurso, um protocolo, né? Eu, como mulher branca... E às vezes eu olho para as pessoas e eu falo assim... Esta pessoa, ela não sabe que ela não é branca. Eu tô vendo que ela não é branca, mas ela tá se colocando neste lugar. E quem sou eu para questionar a branquitude de alguém, né? Mas, então, primeiro fazer as pazes com a sua árvore genealógica. Ver quem tá, desocultar. Quem são os seus antepassados? Porque nossos antepassados, ou eles foram escravagistas ou eles foram escravizados. Um ou outro. Então, ou você vai estar fazendo uma reparação histórica... Ou você vai tentando lutar contra uma reparação histórica, ou você vai estar se curando, né, dessas cicatrizes que fizeram em você, né? Então, acho que o letramento racial ele é muito lento. Ele primeiro precisa você se reconhecer como sujeito. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem que veio antes de mim? Quem são minhas raízes? O que minhas raízes me dizem sobre esta questão? E aí, a partir disso, por isso que eu falo, cada um tem um racismo, né? E aí, olhar até para o seu ambiente, né? Seus amigos. Você tem amigos negros? Seus parceria afetiva. A mulher que trabalha, a pessoa que trabalha na sua casa, você paga ela... porque eu falo do combate do racismo do cotidiano, porque grandes causas todo mundo faz. Agora, você é aquela pessoa branca que a sua funcionária come ainda a laranja e a banana, porque as outras frutas você não deixa ela comer. Você lava a sua roupa íntima. Coisas que a gente nem sonha, né? Você lava a sua roupa íntima, porque o Brasil é o único país que as pessoas não lavam a sua roupa íntima. Ah, não, mas é a máquina. Não é a máquina. Alguém pega a sua calcinha, a sua cueca e ela vai pôr na máquina. Isso é humilhante.
restaurante. Então, assim, onde esta pessoa come e que lugar que ela ocupa. Hoje, o que mais se ouve no Brasil, mas fulano é da família. Não é. As pessoas trabalham quase em situação análoga à escravidão. Então, olhar para isso, e quando você, por exemplo, tem um teste muito bom, é o teste do pescoço, né? Você entra num lugar, você olha para a direita, olha para a esquerda e vai ver quantos negros tem naquele lugar. E você vai falar, gente, os negros não têm acesso. E aí, você precisa estudar e você precisa ver o quanto você precisa contribuir. Então, que formas? Porque não é todo mundo que tem uma militância, que tem um jeito. Por exemplo, este podcast de vocês estarem chamando uma pessoa negra já é uma forma de letramento, já é uma forma de estar na luta antirracista, né? Então, assim, a luta, ela começa de uma forma de se reconhecer nesse Brasil colônia que o Krenak, né, que é aquele líder indígena, ele fala que a gente está em guerra. Essa intervenção da polícia militar no Rio de Janeiro, né, que matou, né, eu não sei se foram 120 ou 120 pessoas, todos eram negros. Todos eram negros. Todos eram negros. Então, existe uma política de matança. Então, esse letramento passa de você se rever quanto pessoa, que lugar que você ocupa no mundo, como é que você tem, qual é a sua ambiência racial, como é que você tem, de certa forma, ido em palestra, ler autores negros, ir em restaurante de pessoas negras, tentar ter médicos negros, personal negro. Personal é mais fácil, né? Personal é mais fácil. O corpo sempre está presente a gente faz isso com muita maestria, né? A gente tem uma corporeidade que vai para além e é um jeito de resolução de problema. Isso é uma inteligência que nós temos, o nosso grupo étnico tem uma inteligência corporal acima da média, né? E então, assim, como é que você vai aos poucos lendo autores, vendo música, vendo filmes e ao mesmo tempo fazendo alguma ação política? E uma ação política vai desde criar um podcast, vai desde você contribuir com uma bolsa de um estudante, você votar, né, em políticos negros, entendeu? Então, tem várias instâncias que você pode fazer para que você se desenvolva como uma pessoa que esteja em consonância com a luta racial do seu país, né? Isa, por exemplo, aqui eu entendo essa coisa de apropriação cultural. Tá? Eu queria que você me explicasse um pouco se isso tem fundamento, se isso acaba afastando mais. Eu sou a pessoa que, embora não pareça, eu amo samba, eu sou bem do samba. E outro dia eu estava vendo uma entrevista e as pessoas, só entrevistando negros, eles falavam, branco no samba, não pode e tal. Como que você vê? Eu vi várias pessoas falando isso e eu falei, ou eu não estou entendendo errado, ou isso distancia mais. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Não, isso não tem. Isso porque isso é dos negros, os pretos que tem que estudar antes de ser ir no samba. Eu falei, gente, eu achei que era só ir num samba e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, acho que a questão da apropriação cultural é entendida de uma forma completamente errônea, né? Porque, na verdade, apropriação cultural é quando você pega algum símbolo, algum elemento da cultura negra e comercializa aquela coisa. Quando você pega, por exemplo, um turbante, né? E que tem toda uma concepção, tem toda uma importância até nas religiões religiosa, e você coloca num desfile da Vogue. Né? Tá. E aí você comercializa, e quem tá lá não é nem uma pessoa negra, é uma pessoa branca usando. Tá? E sentado também não tem nenhum negro assistindo. Não. Tá. Gente, num país que nós somos mestiços, né? As pessoas às vezes são brancas, afrodescendente, e nem sabem. Tá? Então, quer dizer, ninguém vai fazer um teste de DNA para ir num samba, né? Isto, na verdade, só nos divide. São umas lutas de que a gente acaba se dividindo e não somando. Óbvio que você pode ir para um samba, óbvio que você deve ir para o samba. Eu, por exemplo, não sei sambar. Eu não sei sambar. Eu não aprendi a sambar.
Não é que todo negro sabe sambar. Tem muita gente branca que sabe sambar. Porque foi favorecido com este tipo de repertório. E uma pessoa branca num samba, nossa, tira o samba até que muitas vezes, pelo esse preconceito e discriminação, acham que é lugares de marginalidade, acham que é lugares que não são tão sérios. Então, quando tem todos os grupos, todo mundo ali naquele caldo, acaba valorizando, enriquece mais ainda o ambiente. Então, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem grande. O que acontece é que mulheres brancas vêm tirando um protagonismo de mulheres que ancestralmente nas comunidades, as passistas, isso, né? Rainhas de bateria, né? Isso. O que acontece é que tem uma questão que chama, que a Djamila fala, o lugar de fala, né? Você pode ser, por exemplo, você é branca, você não tem esse lugar de fala, porque você não nasceu dentro do samba. Lógico. Mas você está lá num momento de fruição, de diversão, aprendendo sobre a cultura, se letrando sobre a cultura, numa ambientação racial. Isso que a gente quer. A gente quer que todos nós convivamos juntos, né? O que acontece é que está tirando o lugar de fala das pessoas. Além de não ajudar, atrapalha. Não, e ainda coloca influencer que não... que não sabe nem sambar. Porque ela pode pagar, sei lá, o quanto por aquela fantasia. Então, eu acho que é isso que tá. É retirada do lugar de fala. Mas isso é muito quem está na linha de frente desses movimentos, dessa cultura popular, que é o samba, e que não está sabendo gerenciar essas questões, esses conflitos, né? Porque tudo vem de um lugar de pertencimento. A cultura popular vem de um lugar de pertencimento. Tem muitas mulheres brancas que estão em escolas de samba desde que nasceram. Desde do ventre, e que tem um lugar também de pertencimento. Então, tudo tem a ver com lugar de pertencimento e como você vai construindo. Não é aquele sujeito que chega e se insere de qualquer jeito. Então, acho que passa um pouco por aí, né? E porque senão a gente vai começar a ter uma guerra racial. O samba sempre teve. Até nos quilombos tinham brancos, negros e indígenas. Não tinha só negro nos quilombos, né? Então, tudo a gente precisa voltar a historiar e ver os nossos registros, né? De tudo isso, para a gente poder avançar nessa pauta, porque senão a gente não avança. Eu acho que é uma discussão que ela tem que ser constante, perene, né? Não dá para você fazer no dia 20, todo mundo fala e depois, né? O dia 20 é uma representatividade, né? Porque as pessoas não conhecem Zumbi dos Palmares, né? Que foi um grande líder. Então, na verdade, é um momento da gente reverenciar este líder que fez tanto, né? Teve o Quilombo de Palmares, resistiu durante 100 anos, né? E era um estado negro. Então, na Serra da Barriga. Então, tem toda uma estrutura ali que precisa ser estudada e que nos alicerça até hoje, né? Todos esses movimentos que tem, todos esses quilombos que tem nas favelas, né? Que são aquilombamentos, né? Que a gente chama de comunidade, né? Vêm inspiradas desde lá do Brasil Colônia, desses agrupamentos raciais para a gente poder sobreviver. E tem uma tecnologia e um jeito de sobreviver altamente sofisticado. Então, outro dia alguém na escola chamou outro de favelado. E um menino que não tem letramento ficou muito ofendido. Eu falei, você não fique ofendido. Que a favela, quem sobrevive, quem viveu na favela, tem uma capacidade de resolução de problema, tem uma solidariedade, tem uma empatia pelo outro. E como os MCs falam, né? A favela eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Você tem que ter muito orgulho e bater no peito. Eu sou favelado mesmo. Porque você vai viver em qualquer lugar do mundo sendo favelado. Ao contrário, não. Ao contrário, não. Então, é isso. É isso que eu falo, que a gente precisa fazer as pazes com as nossas histórias, os nossos lugares de origem. Eu acho que é isso também. Fazer com que esses meninos encarem esses lugares que eles saíram, que nós saímos, como lugares de muito valor. E de muito brilho. E de muita potência. Não de despotência. É o que o racismo estrutural nos quer mostrar, é a não potência. Eu quero mostrar que esses lugares que a gente veio são de potência. De favelas, de processos de escravização, de comunidades, são todos lugares de potência.
Legal. E a religião? Fala um pouquinho, assim, você acha... Hoje a gente vê, por exemplo, né, no Instagram, você vê muitas, assim, religiões, né, de matriz africana mais disponíveis para as pessoas conhecerem. Você acha isso positivo? Ou você acha que é uma coisa que, de repente, sei lá, é um modismo? O que você acha? Eu acho muito importante, né? Porque a gente vem desse processo, né, de nos alejar dentro até do processo religioso, né? E o Brasil é um país macumbeiro. Macumbeiro, gente. Total. Todo mundo se diz. Um pouquinho. O Estado é laico, porém todo mundo é macumbeiro. A pessoa vai na igreja no domingo e vai no terreiro na sexta, né? Todo mundo tem seu orixá, todo mundo faz devoção. Então, assim, eu acho que é um jeito, né, realmente de acabar com... Assim, acho que esse é uma outra vertente, né? O preconceito religioso que mata, né? Aquela menina que foi apedrejada há um tempo atrás, terreiros que são incendiados, né? Então, é um jeito da gente se entender como povo brasileiro, né? Você pega a Umbanda, né? Não entendo muito das religiões de matriz africana, que eu não é um meu objeto de estudo, mas, assim, é uma religião super, a Umbanda, super, né? A mais brasileira possível, né? Que tem todos os sincretismos, né? Tem todas as interpretações. E eu acho assim, se você tem direito a conhecer, né, um padre, né, você tem que um monge budista, se você tem direito a conhecer um rabino, por que você não pode conhecer um pai de santo? Não, eu até, não sei se vocês viram no Instagram, uma menina fez um desenho de Yansan, e aí o pai foi na escola, fez o maior barraco. Como que estão fazendo esse tipo de forçação de barra com a minha filha, não sei o que, era uma menina de 4 anos. Eu falei, meu Deus, se ela tivesse desenhado, como você falou, um monge budista, tava tudo certo. São Francisco. Porque, na verdade, a religião, né, de matriz africana, a gente sempre associa com a religião, com o catolicismo, que é bíblica, né? Tem céu e inferno. A gente não tem na religião de matriz africana céu e inferno. Essa coisa de diabo, não sei de onde tiraram essa questão. Então, não existe essas forças do mal. A gente fala de forças da natureza, né? Do ar, do fogo. A gente não fala de trovão, a gente não fala dessas coisas. Então, quando uma menina de 4 anos, parabéns para essa escola que está falando sobre o mito dos orixás. E Yansan é o orixá que é o meu orixá. Eu não entendo muito. O vento das tempestades, né? É aquele orixá que rege muita coisa. Então, é um jeito, né? Por que não pode ter isso? Então, isso é um preconceito, porque tudo que é aliado, tudo que está atrelado à questão das populações, né, negras, o que tem da população negra, ela está colocado como uma coisa do mal, né? Então, essa coisa do mal. Né? Então, é isso, e não tem nada a ver. E não tem nada a ver com isso. As religiões são super curativas, elas são acolhedoras. E casas de candomblé, de umbanda, faz às vezes até que os líderes comunitários não fazem. São lugares de acolhimento, são lugares que sim, que pode estar lá a mulher da vida, que a gente falava prostituta, a população LGBTQIA+, sempre teve acolhimento. Sempre. As pessoas brancas... Aliás, a gente vê uma migração, né, para essas religiões. Porque não tem esse julgamento de valor, né? Ali o que importa é o humano, aquilo lá que importa é o seu orixá, o que importa é a sua devoção, e é um lugar de restauro. Então, assim, na verdade, as casas de candomblé e de umbanda vêm fazendo um grande serviço para as comunidades, como um lugar de, acima de tudo, de acolhimento aos sofrimentos. Né? Aos sofrimentos. E aí existem também líderes religiosos para o bem, ou vamos usar a questão católica para o mal, de todas as religiões. Lógico. Eu acho que as religiões, elas nos servem para praticar valores. Porque o que acontece? Valores não é uma coisa que a gente ensina, a gente pratica. Pratica, né? Eu vejo a minha mãe, que ela é cartomante, né? Minha mãe lia a carta. Ela leu a carta até os últimos dias. Ela estava com câncer terminal. Ela abriu o baralho para ler no hospital para as enfermeiras. Tinha fila para ler, né? Para ler. Mamãe
dava comida, assim, pegava no dia das crianças, no dia de Clóvis e Damião, dava comida para um monte de criança, dava doce, sempre dando comida para a população para população de calçada. Então, sim, são pessoas que passaram fome, que a menina falava, passavam necessidade, e essas oferendas, né, que a gente dá para os orixás nas encruzilhadas, né, que esta questão, não sei muito bem, mas que a mamãe falava de que eram jeitos de deixar comida para escravos refugiados, que você deixava aquelas comidas. Então, a gente precisa estudar um pouco do porquê das coisas. O problema é que a escola ainda precisa trabalhar muito. A lei, não precisa se criar mais leis, precisa se colocar em prática as leis que já existem no nosso país, para que a gente possa reforçar esses valores afrocentrados, que uma delas é essa questão da comunidade, da ancestralidade, da religiosidade, cantar. Quantos cantos de ninar vêm de matriz africana, né? Então, é tudo isso. Acho que é muita coisa que a gente precisa rever. Legal. Eu acho que falando de religião, cabe também aos líderes religiosos fazer esse papel de desmistificar outra religião. Não, claro, cada um no seu quadrado, quer ser evangélico, quer ser espírita, mas o amiguinho não é o inimigo, não é? O do lado, ele tem o direito de exercer a sua religiosidade da maneira que ele achar. Porque a gente tem estilos comportamentais, vamos dizer assim, formas de pensar muito distintas e de compreensão do mundo. Às vezes eu vou encontrar minha religiosidade no budismo, e tudo bem. Eu vou encontrar, são formas de entrar em contato com valores, vamos dizer assim, porque o que eu acho que a religião nos traz, né? Eu acho que a beleza da gente viver muito é a gente se aprimorar como ser humano, né? Perfeito. Eu acho que a gente, cada vez que a gente dá um passo a mais na nossa humanidade, né, a gente vai aprimorando, porque tem gente que vive e não aprende quase nada na vida, fica repetindo padrões, né? Eu sempre falo para os meus filhos, vamos olhar para as áreas das nossas vidas e ver aonde está faltando, né? Por exemplo, lazer, eu acho que é uma área que eu menos consegui aprender na vida. Tá um risquinho, assim, lá naquele círculo. Na roda da vida tá só um. Na minha roda da vida tá só um. E outro dia eu fui no Sesc Belém, acho que Belém, não sei se é Belém. É, Belenzinho. Aqui Belenzinho. perto, né? E tinha uma exposição linda em negros em momento de ócio. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu nunca tive ócio. Porque eu sempre trabalhei demais. E eu tô com um filho, né? Faz 3 anos que eu me separei. E eu tenho um filho que agora tá se formando em cinema. E ele resolveu fazer, no TCC dele, o filme da minha separação, da minha perspectiva. E ele falou uma coisa tão bonita para mim e triste ao mesmo tempo. Ele falou assim, mãe, eu não sabia quem você era. Assim, eu não tenho lembranças de você pequeno. Eu só tenho do papai, porque o pai dele é músico, trabalhava em casa e tal. Agora que todo mundo foi embora, com os irmãos mais velhos, que eu tenho mais 2 outros filhos, saíram de casa, eu tô construindo essa memória com você, quanto você é legal, mãe. E quanto você sempre pra mãe é duro isso. Trabalhou muito pra gente que tivesse... para dar tudo que a gente precisou ter. Então, eu não me via realmente em casa. Eu não tive essa política de ficar em casa, de curtindo as crianças, porque eu tinha que tirar eles. Eu já dei um avanço. Eu fui a primeira pessoa da minha família, por parte de mãe, que é negra, a fazer faculdade. A primeira. Eu tenho trocentos primos. Todas são trabalho de trabalhadoras domésticas. Então, eu tive que fazer muito esforço para sair desse lugar. E depois, muito esforço para os meus filhos estudarem em umas escolas particulares, para entrarem em boas universidades, né? Então, eu tenho um filho que está em Londres agora fazendo... mestrado com o próprio dinheiro dele. Eu tenho uma filha que é pesquisadora na Fiocruz. Eu tenho um filho que acabou de se formar de cinema, mas já coisa bem de branco, eu brinco. Eu não quero esse curso, eu quero fazer outra coisa. Eu falei, que bom, né? Que bom que ele tem o direito de escolha, de que eu não tive, né? Então, acho que é muita coisa pra gente olhar. Mas existe uma beleza do povo negro, uma alegria, uma resiliência, uma capacidade de andar mesmo chorando e esperançar muito. Então, isso eu me reconheço muito no meu grupo étnico. Eu tenho um super
super orgulho. E super orgulho dessa meninada, desses rapazes que estão chegando agora e que estão ocupando lugares sem sentir tantas chibatas que eu senti nas costas, que estão lugar mais arejado, sabe? Eu falo, nossa, que bom que ele está nesse lugar, né? A gente trabalhou para isso, né? Então, por isso que a gente reverencia os que vieram antes da gente, que nos carregaram, né? Tem uma coisa bonita, né? Que um MC fala sempre, né? Ele sempre dedica os shows dele aos negros que foram comidos pelos tubarões na rota da travessia, né? Porque nós éramos jogados ao mar, porque quando estavam doentes... Ficar doente. Então, assim, se criou uma rota de tubarões porque eram lançados ao mar corpos, né? Então, a gente foi comida realmente de tubarão. Então, eu reverencio quem foi comido de tubarão do meu grupo étnico para que eu tivesse até aqui. Então, é muito sofrimento mesmo. Muito bom. Foi muito bonito o nosso muito, episódio. Muito lindo mesmo. E a gente espera que, assim, que de repente, numa outra circunstância, não se precise falar de um dia, mas sejam todos os dias, Sim, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que esperançar, que eu acho que está chegando, a gente está cada vez mais próximo, né, de se despedir do racismo. Eu acho que a gente vai chegar, eu espero que os meus netos, se é que eu tenha netos, né, mas que eles vivenciem um mundo com mais equidade racial, que eles não se lembrem, né? Acho que é isso. Eles não vão nascer com essa marca do racismo como eu nasci, viu? É Legal, isso. Isa. Você tem as suas redes sociais? Sim, Fale ali para o nosso público. Quem gostou, quiser te acompanhar. Bom, quem quiser me acompanhar, meu nome no Instagram é Isa Cortada. Eu uso mais o Instagram e lá tem uns conteúdos que às vezes eu posto alguma coisa e me segue. Com certeza. Muito obrigada, Bom, obrigada a vocês. Obrigada por você ter gente. aceitado o nosso convite e agradecer a todo mundo também que esteve aqui com a gente. Compartilhe esse episódio. Tá Acho muito que é muito lindo. importante, né? Que nesse processo de educação de todos... a gente faça o nosso papel também. Às vezes é só você encaminhar que outras pessoas vão poder ter chance de acompanhar. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês são ótimas. Foi muito bom.